Olá, me chamo Shirley Daiane Souza Bezerra, sou acadêmica do curso de Fisioterapia da Unifap, bolsista de iniciação científica na modalidade PIBIC. Irei apresentar o trabalho que tem como título Desempenho no teste de velocidade de marcha em idosos e tempo de travessia em vias com semáforos. Estudo transversal de base populacional, sob orientação do professor Dr. Maicon Souza Pegoraro. Pedestres idosos frequentemente relatam dificuldades em concluir travessias no tempo estimado por semáforos. A realização de travessias se torna uma tarefa complexa para esta população, visto que inclui um conjunto de habilidades, tais como visuais, cognitivas e motoras, aspectos esses que se apresentam diminuídos com o processo de envelhecimento. A velocidade de marcha habitual reduzida na população idosa está ainda fortemente relacionada ao aumento da taxa de mortalidade durante a realização de travessias, bem como aos riscos de quedas, incapacidades e comprometimento cognitivo. As dificuldades relacionadas ao tempo de travessia em vias com semáforos é um problema frequente relatado por esta população, visto que sua velocidade de deslocamento encontra-se reduzida. Esta é uma questão preocupante para os idosos que tentam manter sua mobilidade e segurança como pedestres em áreas urbanas. Nessa perspectiva, a abordagem a respeito dessa temática se torna fundamental. Com isto, os objetivos deste estudo foram analisar a velocidade de marcha em idosos comunitários e verificar os fatores associados às variáveis socioeconômicas, clínicas e de saúde, considerando o tempo de travessia regulamentado em vias com semáforos para pedestres. Participaram 411 idosos, com média de 70,15 anos, e este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Amapá. Foram incluídos idosos com 60 anos ou mais, que aceitaram participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, residentes na área urbana do município de Macapá, e que foram capazes de deambular com ou sem auxílio de dispositivos auxiliares à marcha. Foram excluídos idosos não localizados após 3 tentativas pelo entrevistador, que mudaram de cidade, que estiveram hospitalizados e com sequelas neurológicas, ou condições que impossibilitaram a realização das avaliações, e ainda aqueles que apresentaram declínio cognitivo. Para a análise da velocidade de marcha, esta foi avaliada por meio do teste de velocidade de marcha habitual, que se encontra dentre os testes da SPPB, o qual considera um tempo para caminhar de 4 metros. Para a análise do tempo estabelecido para a realização de travessias em vias com semáforos, foram consultados dados nos departamentos de trânsito da cidade de Macapá. As variáveis independentes analisadas foram idade, sexo, renda, estado conjugal, arranjo de moradia, escolaridade, número de doenças, sintomas depressivos, percepção de saúde, capacidade funcional, nível de atividade física e força muscular. Para análise do nível de atividade física, foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física. Para análise da força muscular, foi utilizado o dinamômetro, com valores de 26 para homens e 16 para mulheres. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva inferencial, a partir do modelo de regressão logística binária. Foram contabilizados um total de 123 semáforos na cidade de Macapá. Destes, 56,1% equivalem a semáforos para pedestres. A maioria das vias, 87,8%, não possui indicação para a travessia, 52% não possuem demarcação de faixa de pedestre na via e 80,5% não possuem rebaixamento ou adequação da via no local de travessia. O tempo médio de velocidade de marcha foi de 0,99, desvio padrão de 0,29 metros por segundo. Na tabela 1 é possível observar a distribuição da velocidade de marcha conforme o tempo de travessia regulamentado, bem como pontos de cortes alternativos. Constatou-se, então, que a maioria dos idosos, 76,4%, apresentaram velocidade de caminhada inferior ao padrão estabelecido de 1,2 metros por segundo. Quando considerados pontos de cortes alternativos, esses valores também permaneceram desfavoráveis para a maioria dos idosos, exceto quando considerado o padrão de 0,9 metros por segundo. Como foi visto, a maioria dos idosos de Macapá apresentam velocidade inferior ao padrão estabelecido de 1,2 metros por segundo, o que está de acordo com os achados da literatura, que indicam que a realização de travessias neste padrão de tempo não promove segurança para a população idosa, estando ainda associado ao maior risco de quedas, bem como mortes no trânsito. Um número considerável de idosos apresentou velocidade de caminhada favorável ao padrão alternativo de 0,9 metros por segundo, o que também está de acordo com a literatura, a qual indica que indivíduos mais velhos, bem como os grupos mais vulneráveis, se beneficiariam se esse padrão de tempo estivesse sendo adotado. Na tabela 2, é possível observar os fatores associados
aos diferentes pontos de corte para a velocidade de marcha em idosos. O modelo final de regressão logística indicou que mulheres idosas, aqueles com idade avançada, com dependência para as atividades instrumentais de vida diária, com diminuição de força muscular, provavelmente caminhem por tempo inferior ao padrão estabelecido de 1,2 metros por segundo, bem como nos pontos de cortes alternativos. Com relação à idade avançada e sexo feminino apresentarem velocidade de caminhada inferior ao padrão de 1,2 metros por segundo, estes achados também estão de acordo com a literatura científica e podem ser justificados pelo fato de estarem relacionados com as mudanças fisiológicas associadas ao processo de envelhecimento. Com relação à capacidade funcional e força muscular, apresentarem velocidade de caminhada inferior ao padrão de 1,2 metros por segundo e aos padrões alternativos, também estão de acordo com a literatura. Desta forma, conclui-se que o tempo estabelecido para a realização de travessias em vias com semáforos para pedestres sem marca-pá é insuficiente para a maioria dos idosos. Medidas que oportunizem um tempo que atenda às suas especificidades são necessárias. Agradecimentos à FAPEAP. Obrigada.